19 de agosto de 2025, exatamente às 8h01 da manhã. Um trem de combustível russo com 30 vagões estava indo em direção à Crimeia. Comboios rodoviários estavam sendo alvos. A rota marítima estava em risco. A ferrovia era, portanto, crítica. Era obrigatório e um caminho único para a Rússia. O trem tinha que seguir por essa rota. No entanto, não havia faixa de escape. Os maquinistas não sabiam que estavam sendo monitorados, e logo dezenas de drones carregados de bombas mergulham neste trem gigante. A inteligência ucraniana estava organizada em camadas. A visibilidade era limitada nesta área para sistemas não tripulados, mas a força do sinal podia ser concentrada. Isso era uma vantagem para ataques de drones guiados. A rede de inteligência produziu um mapa híbrido combinando imagens de satélite, dispositivos de escuta e reflexões de sinais eletromagnéticos. Imagens de satélite ópticas e térmicas foram combinadas. Pacotes SAR comerciais também foram adicionados. A interferência de sinal e a camuflagem do inimigo foram penetradas. O tráfego da estação GSM foi monitorado. A telemetria da locomotiva foi capturada. O dia e a hora em que o trem passaria foram determinados tanto por inteligência de sinais, quanto por planos secundários de abastecimento expostos. A velocidade estimada do comboio foi registrada. O ponto de interseção foi marcado. Os UAVs foram implantados em uma formação composta por 3 segmentos para o ataque. O primeiro segmento estava direcionando. O segundo segmento foi o ataque em mergulho. O terceiro segmento foi o backup de sinal e sabotagem de retorno. Os drones usados eram plataformas kamikaze modificadas resistentes a altas temperaturas chamadas Malyuk V2. Sua capacidade de alcance era de 210 km. O sistema de orientação suportava sinais GLONASS e GPS. Os links de dados foram criptografados no nível AES-128 e incluíam um algoritmo de recall baseado em satélite. Cada drone pesava 5 kg, era coberto por polímero e estava equipado com um explosivo de baixa densidade, capaz de gerar uma onda de choque a 9.000 metros por segundo. O alvo não eram os vagões em si, mas o combustível dentro deles, que estava destinado a ser usado contra os vagões. A Ucrânia classificou tais ataques como alvos autoinflamáveis. Em outras palavras, o drone apenas iniciava a ignição enquanto a energia destrutiva era fornecida pelos próprios materiais do alvo. Portanto, o ataque foi projetado não como uma batalha de munições, mas como uma cadeia de destruição desencadeada pelo combustível. O momento do ataque foi determinado com base na densidade diária do tráfego de trens na linha. Na manhã de 19 de agosto, havia apenas 2 travessias programadas nesta linha. O primeiro era um comboio de carga civil, que provavelmente havia deixado a linha ao amanhecer. O segundo era o trem de combustível-alvo. O trem no alvo principal partiu do Centro de Controle Regional de Tokmak. Sua direção era sul, em direção a Urozhain. O trem consistia em um total de 30 vagões. Cada vagão continha uma média de 5 toneladas de combustível líquido. Isso totalizou aproximadamente 150 toneladas de material altamente inflamável. Os primeiros 6 vagões estavam transportando combustível do tipo aviação. Os 12 vagões do meio estavam cheios de diesel. Os 12 vagões restantes continham combustível industrial misturado. A locomotiva era um modelo diesel TE-33A. Este modelo era uma locomotiva de alta capacidade, capaz de atingir velocidades de 100 km por hora, equipada com 12 cilindros e 3.300 cavalos de potência. Assim, o trem não apenas transportava carga, mas também possuía uma energia cinética significativa por si só. Operadores de drones ucranianos lançaram o ataque quando o trem alcançou o segmento mais congestionado e inacessível da linha. O primeiro drone, Malyuk V2, mergulhou no 14º vagão, uma das unidades que transportava diesel. A explosão atingiu a seção central inferior do vagão. O vapor de diesel inflamou devido à pressão interna. O líquido começou a queimar. Aproximadamente 7 segundos depois, o combustível de aviação no 13º vagão adjacente reagiu. A primeira reação em cadeia havia começado. A segunda onda mirou nos carros 16 e 17. Estes estavam mais próximos da metade traseira do trem. A explosão aumentou a temperatura e a onda de choque nesta seção. Isso fez com que o trem se partisse em 2. Os 13 carros da frente não conseguiram completar seu movimento para a frente e descarrilaram. Os 17 carros traseiros permaneceram nos trilhos, envoltos em chamas. Devido ao calor, as travessas de concreto da via racharam. Quando os trilhos de aço atingiram temperaturas superiores a 620 graus Celsius, perderam sua integridade estrutural. Os trilhos entortaram. A terceira onda atingiu o 4º vagão. Este vagão também transportava combustível de aviação. O corpo da locomotiva deslocou-se de sua posição devido à explosão. O conjunto de rodas dianteiro saiu dos trilhos. O compartimento do motor inchou devido à pressão. O ataque durou um total de 6 minutos e 48 segundos. Um total de 7 drones foi utilizado. Cada drone realizou um único ataque eficaz. O comprimento total da via destruída no ataque foi medido em aproximadamente 312 metros.
As Forças Armadas da Ucrânia emitiram uma mensagem de confirmação oficial. Imagens em vídeo do ataque foram divulgadas por fontes de mídia global mais tarde naquela tarde. As imagens mostraram claramente o momento da explosão, o tamanho da bola de fogo e a deformação dos trilhos. Nos primeiros 90 segundos após o fim do ataque, apenas chamas e fumaça foram registradas ao longo da linha. De acordo com dados de reconhecimento visual, a coluna de chamas formada após a explosão atingiu uma altura de 27 metros. O fogo se espalhou devido à combinação de altas temperaturas de superfície com o vapor de combustível subindo nos vagões de diesel. O fogo avançou ao longo de uma seção de 200 metros da linha nos primeiros 3 minutos. Aproximadamente 40% dos trilhos de aço foram estruturalmente dobrados. Devido à radiação térmica após a explosão, toda a grama seca na área circundante pegou fogo. A alta densidade de vapores de combustível fez com que o fogo se espalhasse não horizontalmente, mas em chamas caídas. Isso criou um efeito de explosão que redirecionou a onda de pressão, mantendo a via férrea no centro em vez de danificar estruturas ao redor. Foi observado que veículos aéreos não tripulados continuaram a registrar dados após o ataque. Os drones Malyuk V2 foram programados não apenas para o ataque, mas também para a análise pós-explosão. Cada drone estava equipado com uma câmera térmica de baixa resolução na seção do nariz. Essas câmeras transmitiram o mapa térmico da explosão para o centro de operações. Esses dados foram usados para determinar se vagões que não foram atingidos pela explosão deveriam ser alvos novamente. No entanto, uma segunda onda de ataques não foi planejada para a operação. Portanto, após transmitir seus dados pós-impacto, todos os drones iniciaram seu protocolo de autodestruição. A intensidade da comunicação por rádio-frequência na área aumentou durante o ataque. Ao comparar os padrões de comunicação dos sistemas russos antes e depois do ataque, foi determinado que houve um apagão completo de comunicação durante os primeiros 10 minutos do incidente. O primeiro contato entre as unidades responsáveis pela proteção do trem e o comando de logística em Tokmak foi estabelecido 12 minutos após a explosão. Durante esse tempo, não foi possível o fluxo de dados entre o local do incidente e o comando central. A principal razão para isso foi a interrupção causada pelos drones na largura de banda eletromagnética. O ataque não foi apenas destruição física, mas também significou o colapso do fluxo de informações. Demorou aproximadamente meia hora para as equipes de combate a incêndio chegarem ao local. Os 2 primeiros caminhões de bombeiros enviados do Centro Regional de Tokmak não puderam se aproximar a menos de 1 quilômetro devido à alta temperatura. O acesso à zona de alta temperatura só foi possível usando veículos militares de controle de incêndio. Esses veículos chegaram ao local apenas 1 hora depois. Durante esse tempo, o fogo destruiu completamente os vagões contendo diesel e combustível de aviação. O incêndio durou 2 horas e 46 minutos. Em seguida, começou a diminuir gradualmente. Durante esse tempo, 6 incêndios secundários foram registrados em 6 pontos diferentes na área local. Esses incêndios não foram causados por ataques de drones, mas se desenvolveram devido a detritos inflamáveis voadores. As primeiras imagens do local mostraram claramente que os trilhos haviam sido dobrados em forma de U. A resistência à tração do aço dos trilhos estava entre 540 e 620 MPa. No entanto, a temperaturas acima de 750 graus Celsius, essa resistência diminui em até 40%. As análises revelaram que esse limite foi excedido na superfície do trilho. Isso significava que a via tinha que ser completamente substituída. Pelo menos uma seção de 400 metros da via tornou-se inoperável. Como a infraestrutura ferroviária foi danificada, substituir apenas a superestrutura foi insuficiente. Esta seção da linha Tokmak-Urozhene foi construída usando um sistema de via dupla, com fundações de blocos de concreto. Portanto, o trabalho de reparo não poderia se limitar a substituir os trilhos e dormentes. Foi registrado que o solo na área havia assentado 12% devido ao choque térmico. Isso representava um risco permanente para o transporte de carga futuro na mesma linha. Além disso, a maioria dos cabos de sinalização na área havia derretido devido ao incêndio. Pelo menos 4 dias de trabalho de engenharia foram necessários para reinstalar os sinais de comunicação ferroviária. Poderia ter sido necessário esperar ainda mais. Durante esse processo, a linha de abastecimento ferroviário militar russa para a Crimeia foi completamente suspensa. Apenas o transporte rodoviário de baixo volume de classe civil poderia ser utilizado. No entanto, esse método só conseguia atender a 17% do volume diário de suprimentos. Isso levou a uma grave crise de abastecimento para as tropas russas na linha de frente, incluindo veículos blindados, baterias de artilharia e unidades que precisavam de combustível. 12 horas após o ataque, a administração militar russa convocou uma reunião de emergência. As avaliações iniciais sugeriram que o ataque foi um ato de sabotagem local. No entanto, imagens de satélite e vídeos nas redes sociais, vazados em poucas horas, revelaram que foi um ataque direto de drone. Além disso, a precisão dos locais das explosões indicou que o ataque foi realizado não de dentro, mas através de orientação remota de alta precisão. A linha ferroviária foi completamente fechada após o ataque.
A linha Tokmok-Uroshane era o único canal ferroviário que conectava a Crimeia ao continente. Uma média de 4 trens de logística estava programada para passar por esta linha diariamente. Cada trem transportava uma média de 900 toneladas de carga. Isso totalizava um volume diário de suprimentos de aproximadamente 3.600 toneladas. Quando esta linha foi fechada, 7 centros de logística diretamente na Crimeia e na Frente Sul foram afetados. Esses centros dependiam dessa linha para o fornecimento de munição, combustível e água. Métodos de transporte alternativos eram tanto insuficientes quanto apresentavam riscos de segurança. O transporte rodoviário não era adequado para veículos blindados. O transporte marítimo foi interrompido devido aos ataques de drones de superfície da classe Sea Baby da Ucrânia. Como resultado, o exército russo enfrentou um sério gargalo de suprimentos na retaguarda por pelo menos 72 horas. Essa interrupção impactou diretamente o fluxo de combustível e munição para sistemas de artilharia. Além disso, os envios planejados de tanques e veículos blindados do tipo ZTR foram adiados. De acordo com relatórios de campo, alguns batalhões cancelaram seus planos de movimento em 20 de agosto devido ao ataque. Esta situação desacelerou significativamente o ritmo operacional na frente. A quantidade total de combustível transportada pelo trem destruído foi estimada em aproximadamente 150 toneladas. Estima-se que isso seja equivalente à necessidade operacional de combustível de uma divisão mecanizada por 3 a 5 dias. Entre os tipos de combustível estava o combustível de aviação classe JP-8. Este estava sendo transportado para uso em aeródromos avançados atrás das linhas de frente pelas forças aéreas russas. O custo dos drones da classe Malyuk V2 destruídos no ataque foi de aproximadamente $38 mil cada. O custo operacional para os 7 drones utilizados foi de aproximadamente $266 mil. O valor de mercado do combustível transportado pelo trem destruído foi estimado em aproximadamente $2.500.000. No entanto, do ponto de vista da logística militar, essa perda foi muito maior. Um vagão de combustível JP-8 é equivalente a 18 missões de helicóptero. De acordo com este cálculo, a perda de 6 vagões significa que mais de 100 missões aéreas não podem ser realizadas. Quando tais missões aéreas não são realizadas, a capacidade das tropas terrestres de receber apoio é significativamente enfraquecida. O dano à linha ferroviária também significa atrasos estratégicos. Foi relatado que foram necessários 6 dias completos para reparos nos trilhos, reforço do solo e restauração do sistema de sinalização. Durante este período, nenhum trem de carga pôde usar a linha. Essa lacuna foi estrategicamente explorada pela Ucrânia para lançar uma segunda fase de ataques. Os veículos de suprimento que se reuniram na saída norte da Crimeia posteriormente se tornaram alvo de diferentes ataques de Vant. Portanto, esta operação não foi apenas a destruição de um trem, mas uma interrupção da cadeia logística que continuou com atrasos em cadeia. A Rússia expandiu seu perímetro de defesa aérea na primeira fase do ataque. No entanto, as direções exatas de onde o ataque se originou via drones não puderam ser determinadas. Isso ocorre porque os drones da classe Malyuk V2 tinham a capacidade de mudar de direção. 4 algoritmos diferentes de determinação de direção operavam simultaneamente nesses sistemas. A trajetória de voo até o alvo podia ser alterada até o último segundo da operação. Isso reduziu efetivamente a capacidade da Rússia de interceptar os drones a quase zero. Além disso, como os drones voavam a uma altitude de menos de 40 metros acima do solo, eram muito difíceis de detectar pelos sistemas de radar. A área de seção transversal do radar não era suficientemente ampla. Isso aumentou ainda mais a taxa de sucesso do ataque. Após o ataque, a Rússia implementou um pacote de contramedidas temporárias como solução provisória. Uma pequena parte dos envios logísticos foi redirecionada para comboios de tanques camuflados. No entanto, este método era tanto lento quanto menos eficiente. A carga principal de suprimentos ainda aguardava o reparo da linha ferroviária. A Ucrânia não publicou o sinal do drone e as gravações térmicas após o ataque. A razão foi a possibilidade de que a mesma rota pudesse ser reutilizada pelo exército russo. Isso sinalizou que ataques semelhantes poderiam ser realizados no futuro. A Rússia foi forçada a desenvolver um plano de defesa abrangente em resposta a essa ameaça. Foi anunciado que 17 novas estações de radar seriam estabelecidas ao longo da rota para a Crimeia após este incidente. No entanto, essas preparações de infraestrutura levariam pelo menos 2 a 3 meses. Isso significava que a linha ferroviária permaneceria em risco de ataque a cada travessia subsequente. A Ucrânia não apenas danificou a linha de abastecimento traseira com este ataque, mas também ganhou superioridade psicológica. Alvejar a linha de abastecimento de uma região crítica como a Crimeia perturbou o equilíbrio moral. Este ataque foi considerado um exemplo eficaz de guerra assimétrica moderna nos círculos militares. Foi registrado como uma operação que produziu resultados máximos a um custo baixo. A Rússia agora terá que gastar mais pessoal, escoltas e tempo em cada transporte logístico. Isso significa desperdício de recursos, fadiga e ineficiência.
A Ucrânia, por outro lado, mais uma vez demonstrou sua capacidade de atingir alvos estratégicos usando sistemas não tripulados. Com cada ataque, a lógica da guerra tradicional foi transcendida. Os trilhos do trem se transformaram em um campo de batalha. Combustível foi usado contra o inimigo. Comunicação, controle e efeitos incendiários foram combinados. O ataque se transformou em um segmento da guerra que a Rússia perdeu em termos de linhas de frente, estratégia e psicologia. Esta operação demonstrou que a Ucrânia pode ganhar superioridade não apenas nas linhas de frente, mas também na logística. Na sua opinião, como esses ataques de precisão moldam o futuro da guerra convencional entre a Rússia e a Ucrânia? Por favor, compartilhe seus comentários abaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Obrigado por assistir.